Bom, pessoal, então conforme o esquema nosso já, na sexta, geralmente, né, eu coloco um vídeo aí sobre o conteúdo da semana e a gente vai trabalhar agora o começo do caderno 4, né, do volume 4 da apostila, certo? Eu fiz uma live agora há pouco, né, falando que eu ia dar mais detalhes, explicar um pouco mais da atividade, então vamos lá. Então aqui tem o nosso caderno, né, volume 4 e tal, a nossa página é 125, né? Então não sei se vocês já perceberam aí, esse caderno aqui do quarto bimestre ele é bem extenso, né? Não sei por que fizeram isso logo no último bimestre, talvez por ter bastante dia até o final até o dia 20 de dezembro, né? Mas a gente tem uma prova aí do governo no meio desse período todo que vai acabar tomando um tempo nosso aí, né? Semana que vem, por exemplo, a escola orientou que a gente não mande atividades, né, de português e matemática, para que o aluno fique concentrado nessa prova aí, né? Então aqui na 125 é o começo, como sempre tem aí, né, as habilidades que ele vai trabalhar, né? Localizar informações nos textos, desenvolver estratégia de leitura para compreender textos de épocas distintas, literatura, né? Reconhecer elementos coesivos em uso no texto, quer dizer, elementos de ligação entre as partes de um texto. Perceber o efeito de sentido decorrente do uso de pronomes, né? Pronomes são palavras que substituem os nomes ou acompanham os nomes. Pronomes pessoais, demonstrativos, pronomes de tratamento, enfim, né? Possessivos. Tem uma série de pronomes que vocês devem se lembrar lá das aulas do ensino fundamental. Perceber, isso aqui já falei, né? Elaborar currículo e estabelecer relações com textos referentes ao mundo do trabalho. Como acho que a maioria de vocês trabalha, né? Então, eu acredito que essa história de currículo vocês já devem ter noção, mais ou menos, de como funciona, como é o estilo desse tipo de texto. E eu acho também que vocês já devem ter enviado para muitos lugares, né? Currículo. E não deve ser muita novidade para vocês, mas é bom sempre saber, né? Pode ter alguém que não saiba. E hoje também já existem, né? Modelos prontos aí que o sujeito compra, né? Já pronto. 126, então. Então, a primeira atividade aí, né, é a leitura desse conto aí do Mário de Andrade, chamado 1º de Maio. E ele vai tratar de um tema bastante interessante, que é a conscientização da situação do operário, do trabalhador, em relação à sua própria condição de vida, né? Todos nós, né, inclusive vocês agora, são trabalhadores, né? Somos trabalhadores. Então, será que a gente tem consciência do nosso papel? Será que a gente tem consciência do nosso direito, da nossa importância, né, perante o mundo, perante a economia, perante a sociedade, né? Então ele diz aqui, né, nesse conto, sobre as angústias e sensações de um operário, né, no dia 1º de Maio, né? Então ele esperava que acontecesse muita coisa naquele dia, né? E ele decidiu nesse dia aí que ele não ia trabalhar nesse dia, né? Ele resolveu curtir, né? Ele diz aí, ó. Mas o 35, o Mário de Andrade trata o personagem pelo número, né? Não é pelo nome, não aparece em nenhum momento o nome dele. Depois nós vamos ver aí por que, né, isso. Mas o 35 retrucava com altivez que não carregava a mala de ninguém, havia de celebrar o dia deles. E tinha o grande dia pela frente, né? Então ele colocou na cabeça dele que nesse dia ele não ia trabalhar, né? Ele ia, talvez, celebrar o seu dia de alguma forma, né? É, protestando ou entrando em algum tipo de evento em relação à sua, para lembrar a sua condição de operário, né? Então o conto gira em torno disso, né? Sobre essa sensação, né? Do operário que busca o seu lugar no mundo, busca entender qual que é a sua situação, qual que é o seu lugar nesse mundo, né? E será que é um lugar apenas de número, né? Será que é um lugar só de observação, de um lugar de ficar à margem sempre das coisas, nunca participar efetivamente de nada, né? Então o conto gira em torno de tudo isso daí, né? Ele esperando que aquele dia fosse um dia bastante revolucionário, que houvesse, né, alguma grande greve, alguma grande coisa que pudesse mudar o mundo, né? Mudar a situação dele como operário, né? Mas no fim a gente vai ver que não é nada disso que acontece, né? Quantas vezes a gente pensa isso, né? Quando a gente sai para trabalhar ou está ali pensando no nosso emprego, falando, puxa, né? Por que não acontece nada, né? Ninguém se mobiliza, ninguém se rebela, ninguém luta por uma melhor condição, né? A gente simplesmente aceita passivamente tudo, né? Que acontece com relação à nossa condição, né? E aí o texto, vocês podem perceber, é bem longo, né? É um conto. Esse conto do Mário de Andrade, vocês podem achar em um livro chamado Contos Novos, né? Que tem não só esse, como outros contos também muito importantes, né? O Peru de Natal e uma série de outros que é interessante que vocês conheçam e leiam, né? Então a dica de leitura aí é o livro Contos Novos, né? Do Mário de Andrade, que tem esse conto aí, ó. Como vocês podem ver aqui, né? Mário de Andrade, Contos Novos, né? Ele vai perguntar aqui, né? Em se tratando do tema, apresente uma justificativa para o conto se chamar 1º de Maio, né? Isso é fácil.
O que representam os números 22, 35 e 486? Quais as intenções do autor a fazer esse tipo de escolha? Que nem eu falei, né? O personagem principal é o 35, não tem nome. E os outros personagens secundários também recebem números, não nomes. Por que ele faz isso? Nós vimos, né, que nós vemos em novelas aí por aí que o personagem principal, geralmente rico, importante da novela, ele tem nome e sobrenome, né? Então essa questão do nome é muito importante. Quando você combina, você reduz a pessoa a simplesmente a uma coisa, né? A um objeto, não a um ser humano. Então muitas vezes quando eu faço chamada, eu chamo os alunos pelo nome, aí alguns alunos às vezes reclamam, né? Falam, poxa, faz a chamada pelo número que vai mais rápido, né? Aí eu sempre respondo, não, eu vou falar o nome porque vocês não são objetos, né? O ser humano não é um objeto. Você coloca um número lá. Então ele falando o número, ele trata aquelas pessoas como não pessoas, né? Como objetos. Tá? Então no começo, lá na 3, ele tá falando, no começo ele estava entusiasmado com, né, o dia e tal. Qual a mudança que a gente percebe no comportamento dele, do início do dia para quando ele volta, né? 4. O 35 tinha um ar glorioso e estúpido. Qual a relação entre os adjetivos glorioso e estúpido? 5. Na leitura do texto, elenque as palavras que para você o significado é desconhecido. Nada mais é do que o vocabulário, né? 6. Em vários momentos do texto é feita a referência à quantidade e à presença de policiais. Pelo que nos é apresentado, como 35 vê os policiais e por quê? Porque eles tentavam evitar. Então era uma época, né, isso aí nos anos 30, em que havia muitos protestos, né, de operários. O Partido Comunista estava sendo fundado no Brasil, havia muito temor, né, e que das elites e dos grandes empresários e dos detentores do capital financeiro, que houvesse uma rebelião dos operários, né? Então, no 1º de maio, em várias ocasiões, sempre havia muita polícia para reprimir alguma possível manifestação, né? Qual é a profissão do 35? Temos essa profissão ainda hoje? Então, vocês vão ler o texto aí e vão descobrir qual era a profissão dele, né? Qual é o cenário das andanças do 35? Ou seja, em que cidade do Brasil está se passando esse conto? O Mário de Andrade era paulistano, né? Então, por aí vocês já podem ter uma ideia. Qual é a possível intenção do autor no uso da palavra gente em vários momentos do conto, né? Por que ele usa essa palavra? Por que a expressão mas desamparado é repetida? 11. Na expressão com ódio do 486, com ódio do 1º de maio, quase com ódio de viver. Por que a palavra ódio aí, né, se repete várias vezes? Qual a intenção de repetir essa palavra ódio? Explica a expressão rachar o galho, né? É uma expressão antiga, né, que não se usa mais, mas qual que é no contexto aí a expressão, né? Aí aqui ele vai dar uma pequena explicação. O conto 1º de maio, escrito por Mário de Andrade entre os anos de 34 e 42, está inserido num regime político brasileiro chamado Estado Novo ou Terceira República Brasileira, instituída por Getúlio Vargas em 37. Era um período de ditadura, né? Era o chamado Estado Novo, do Getúlio Vargas, né? Então, assim, a partir daí, né, desse conhecimento, que pontos, né, importantes desse governo, dessa era Vargas aí do Estado Novo, são identificados nesse conto aí, né? Um deles eu já posso adiantar que é a repressão, né? Repressão policial às manifestações. Beleza? Então, para essa primeira semana de apostila 4, fica aí esse vídeo, essas atividades, né? E a gente volta na próxima aí, trabalhando, ainda falando sobre esse conto, né? Trabalhando outras questões aí. Beleza? Então, até a próxima. Beijo do gordo.